As rodas do ônibus rodam e rodam, até chegarem a uma ferrovia. Não, isso não é um trecho de música. No entanto, quando o ônibus chega ao cruzamento, ele para e abre a porta. Você já se perguntou por quê? Bem, vamos descobrir? É para deixar o condutor do trem fantasma no ônibus? Na verdade, não. Mas eu olhei para o ônibus e estava cheio de pessoas. Tudo bem, vou parar com isso agora. Antes de falar sobre ônibus hoje, vamos ver rapidamente como foi o caminho. Antes de se tornar lei nos Estados Unidos, os ônibus escolares não precisavam abrir suas portas nas ferrovias. Claro, eles paravam para verificar se algum trem se aproximava. Mas quando a visibilidade é baixa, digamos com nevoeiro ou durante uma tempestade de neve, esse método pode ser perigosamente ineficaz. Tudo mudou na década de 1930, mas a situação ainda não era ideal. Originalmente, um aluno era designado como vigia durante cada viagem. Ele descia do ônibus assim que parava e olhava nos dois lados do cruzamento da ferrovia. Isso continuou até que foi decidido por uma boa razão que essa era uma responsabilidade muito grande colocada sobre os ombros desses jovens voluntários. Desde então, os motoristas continuam abrindo as portas para dar uma boa olhada e ouvir. A mudança foi útil, pois os acidentes com ônibus são raros hoje em dia. De volta para a atualidade, agora você sabe que tudo se resume à segurança e às lições aprendidas. Ao abrir a porta e a janela lateral, o motorista de ônibus consegue ouvir melhor se um trem está chegando, sem depender apenas de sua visão. E se você entender um pouco sobre trens, sabe que eles são obrigados por lei a tocar a buzina toda vez que se aproximam de um cruzamento. Quando um motorista de ônibus escolar sabe com certeza que o caminho está limpo, fecha a porta e atravessa. Ter a sua visão e audição no trabalho é bom, mas também outras precauções de segurança são tomadas. Além de prepararem de 1,5 a 4,5 metros antes da travessia e precisarem abrir a porta e a janela, os motoristas de ônibus devem desligar qualquer coisa que crie sons que possam distrair, incluindo o rádio e os ventiladores. Eles também ligam seus pisca-alertas para que um veículo que se aproxima por trás saiba que é preciso parar. Essas regras se aplicam a todos os ônibus nos Estados Unidos e Canadá, bem como para caminhões que transportam materiais perigosos. Além dessa questão da ferrovia, eu sempre me perguntei, por que os ônibus escolares são amarelos nos Estados Unidos? Obviamente, nem todos são amarelos. Basta olhar os que circulam como parte do transporte público. Mas os escolares nos Estados Unidos são sempre daquele tom ensolarado. Na verdade, o nome deles é ônibus escolar amarelo. Essa é a cor que mais se destaca no olho humano, seja dia ou noite, incluindo a visão periférica. A cor preta das letras foi escolhida devido ao seu destaque em relação ao amarelo. Ok, faz sentido, mas por que o teto é pintado de branco? Novamente, nem todos os ônibus escolares têm teto branco, só os modelos mais recentes. Quem administra uma escola e tem um ônibus sem pintura deve considerar contratar um serviço de pintura para a frota. O branco reflete melhor o calor do sol, por isso mantém o interior do ônibus até 5,6 graus mais frio. Isso é crucial, pois a maioria dos ônibus não tem ar-condicionado. A propósito, esse resfriamento natural é uma das razões pelas quais a maioria dos aviões também é branca. Por que as janelas são escuras? Mais uma vez, isso funciona como um refrigerador natural em um veículo que geralmente não vem com ar-condicionado. Mas o branco não reflete a luz solar e o preto o absorve? Não para janelas. O tom escuro impede a entrada de muita luz solar e mantém o calor no interior no inverno. Fica ótimo sempre. Por que o volante é tão grande? Várias razões aqui. Primeiro, a maioria dos ônibus não tem direção hidráulica. Este sistema normalmente ajuda o motorista a usar menos força para girar as rodas. Os ônibus não têm, porque sempre existe o risco de falha. Além disso, uma máquina maior simplesmente exige peças maiores, especialmente sem a direção hidráulica. Um volante minúsculo do tamanho de um sedã não seria capaz de girar essas grandes rodas dianteiras, porque não criaria movimento rotacional ou torque suficiente. Você precisaria continuar girando e girando o volante apenas para fazer com que as rodas se movessem um pouco. Então, é por segurança e mecânica. Por que eles não têm cintos de segurança? Bem, esse nem sempre é o caso. Nos Estados Unidos, isso depende do estado. Até agora, 8 aprovaram leis exigindo que os ônibus escolares usem cintos de segurança. Ocasionalmente, os distritos escolares têm a liberdade de decidir por si sós se devem implementá-los ou não.
os cintos não são realmente necessários, pois os ônibus escolares são projetados especificamente pensando em segurança. Por serem muito grandes e seus assentos serem próximos, com todas aquelas filas e bancos grandes, o interior serve como uma espécie de bolha protetora ao redor das crianças. E sempre há a preocupação de que os cintos de segurança possam atrasar uma evacuação de emergência. Eu recém comecei. Aqui está uma rápida amostra dos fatos mais fascinantes sobre os ônibus. Atualmente, existem cerca de 427 mil ônibus escolares apenas nos Estados Unidos. Só lá? Deveríamos empatar com eles. Isso significa que transportam metade das crianças no país, cerca de 26 milhões. A propósito, você andava de ônibus ou perua, ou seus pais o levavam para a escola? Conte pra gente nos comentários. Se você já sonhou em ter seu próprio grande ônibus amarelo, pode entrar no eBay agora e comprar um por cerca de $3.000. Não tem permissão para dirigir um ônibus? Pense fora do ônibus. A Tumblebus os converte em academias de menor escala, totalmente equipadas com tatames, barras e paredes de escada. Um ônibus escolar médio pode atingir um máximo de 105 km por hora, embora as leis locais de limite de velocidade sejam geralmente muito mais baixas. Pode não parecer muito, mas lembre-se, eles foram criados com a segurança em mente acima de tudo. Mas isso não impediu o americano Paul Stander de se divertir. Ele adicionou um motor do caça-jato Phantom a um ônibus escolar, aumentando sua velocidade a até 589 km por hora. Você nunca se atrasaria para a escola novamente. O maior ônibus do mundo é o Neoplan Jumbo Cruiser. Sua produção foi encerrada em 1992, mas este gigante não decepcionou. O ônibus de 2 andares tinha quase 18 metros de comprimento, em comparação a um urbano médio, que tem 12 metros de comprimento. Em outros países fora da América do Norte, os ônibus também têm cores diferentes. Obviamente, você tem o clássico vermelho de 2 andares em Londres. Seul classifica seu transporte público em 4 cores: azul, verde, vermelho e amarelo. Dependendo de quais partes da cidade eles saem e para onde vão. Os primeiros ônibus eram praticamente vagões agrícolas puxados a cavalo no final do século XIX. A carruagem era rotulada como escola pública e transportava crianças que moravam longe. A maioria delas ainda ia a pé para a escola naquela época. Os alunos sentavam-se do lado de fora do ônibus e não tinham nenhum tipo de proteção contra qualquer perigo. Eventualmente, no início dos anos 1900, o cavalo foi trocado por um motor. A ideia de pintá-los de amarelo surgiu por volta dos anos 30. Hoje, os ônibus estão se adaptando aos avanços tecnológicos. No ano passado, Ontário adicionou 13 ônibus escolares elétricos à sua coleção. Com os veículos elétricos em ascensão, o transporte escolar não deveria ser deixado para trás. Chegamos tão longe das carruagens puxadas por cavalos. Qual é o próximo? Ônibus voadores? Você não amaria isso? De acordo com o Conselho Americano dos Ônibus Escolares, eles economizam cerca de 7 bilhões e 700 milhões de dólares a cada ano. Cada um substitui 36 veículos individuais das vias, economizando tempo durante as manhãs. Isso também ajuda os pais. Eles não gastam tanto em gasolina e não levam tempo extra para chegar ao trabalho. Os ônibus também ajudam o nosso meio ambiente. Se todas as crianças de uma comunidade os utilizassem para ir à escola, isso economizaria mais de 7 bilhões e meio de litros de combustível. Estes veículos também ajudam a manter os números de frequência escolar. Um relatório de educação descobriu que os alunos que andavam de ônibus tinham muito menos probabilidade de faltar à escola. Difícil matar a aula quando tem alguém lá fora buzinando para você, hein? Há vantagens em ser motorista de ônibus escolar. Em viagens de campo, às vezes eles recebem entrada gratuita para os destinos. Nas férias, os alunos e seus pais também dão pequenos presentes para eles. Então, crianças, não se esqueçam de agradecer seu motorista. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros legais para você aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.